Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue nos abençoando, nos fazendo crescer no conhecimento e nessa graça que nos traz força para perseverarmos no santo caminho até atingirmos a estatura de Cristo, o nosso Senhor, o nosso modelo, o nosso padrão de justiça. Amados, vamos aqui para a lição de hoje, segunda-feira. Ontem, no domingo, nós iniciamos o capítulo 17 de João, a oração sacerdotal de Cristo, e vimos Cristo pedindo ao Pai que Ele glorificasse, porque Ele queria glorificar o Pai. Para glorificar o Pai, Ele precisaria de um poder acima do poder que Ele já tinha recebido lá quando saiu lá do Jordão, Precisava de um poder ainda maior para enfrentar todo aquele conjunto de agruras, de grande sofrimento, de grande provação. Ele não pede uma glória para si, porque ele precisa dessa glória ou ele quer utilizar em benefício próprio, Mas o foco de Cristo era glorificar o Pai. Pois bem, então, ele ainda diz, na segunda pergunta de ontem, que esta glória, ele quer glorificar o Pai, dando a vida eterna a todas as pessoas que o Pai deu para ele, porque o Pai é quem escolhe, o Pai dá para Cristo, Cristo cuida, recebe esses do Pai e nenhum se perde, é o depoimento que ele já disse nos capítulos anteriores, E hoje, na terceira pergunta, nós temos aqui mais um questionamento que diz assim: como Jesus disse ter glorificado a Deus para exemplo dos homens? João 17, versículo 4, ele diz assim, Cristo aqui, lembremos que aqui no capítulo 17, Jesus Cristo está orando ao Pai, ele está conversando com o Pai. Toda fala aqui é uma relação entre ele e o Pai, e ele diz assim: eu glorifiquei-te na terra. Meu Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra, eu te glorifiquei na terra. E como é que se glorifica a Deus? Olha só como isso é interessante, essa pergunta, essa resposta de Cristo, essa fala de Cristo. Eu glorifiquei-te na terra, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, não há maior forma, a forma correta de glorificar a Deus, do que realizar a obra que Deus quer que nós façamos. O plano que Deus desenhou para cada um de nós individualmente. Glorificar a Deus não é você ir para uma igreja e, dentro da igreja, ficar os gritos, glória a Deus, Não. Isso é glorificar a Deus com os lábios, mas nada se compara a glorificar a Deus com o que Deus espera de nós, é a maior glória, é a maneira correta de glorificar a Deus, fazendo o que Ele quer que nós façamos. Deus quer que nós cumpramos os seus mandamentos, sigamos toda a sua orientação, a sua palavra, os seus conselhos, e vivamos dentro desta santidade que Ele desenhou para a gente. Isso é glorificar a Deus, Não estamos ensinando aqui que é errado você chegar na igreja e abrir a boca, conscientemente, não buscando uma emoção, não buscando ser visto por homens, não querendo transmitir uma ideia de que você é um crente fervoroso, gritando na igreja, glória a Deus, glória a Deus. Não é errado dizer glória a Deus. É errado você dizer glória a Deus para ser visto pelos homens. É errado você dar um grito na igreja para tentar transmitir a ideia para aquelas pessoas que você é um crente fervoroso. É errado você dar um grito na igreja tentando buscar dentro de si mesmo uma emoção, sentir aquela coisa gostosa que as emoções trazem. Mas essas emoções aí, elas são temporárias, são transitórias. Não é o verdadeiro toque do Espírito que traz refrigério à alma de forma constante, perene, Então, muito cuidado com isso, porque muitas igrejas, as ortodoxas aí de 30, 50, 100 anos atrás,
tem ensinado que dá glória a Deus, né? Tem ensinado na prática, não no púlpito, mas com as suas atitudes, né? Tem ensinado que dá glória a Deus é abrir a boca e gritar na igreja glória a Deus. É muito mais do que isso. Por isso que Cristo diz aqui, ó, eu te glorifiquei na terra quando eu consumei, quando eu concluí, quando eu acabei com sucesso de fazer tudo aquilo que o Senhor me pediu, me ordenou, me inquiriu, me orientou a fazer aqui na terra. E o que é que Cristo fez aqui na terra, dado pelo Pai, que o Pai, né, deu a ele para fazer? O que é que ele fez que dava tanta glória a Deus? Ora, o Pai disse que era para ele viver sem pecar, que ele não podia aceitar, e tem uma lista de coisas que a gente não pode aceitar, né? E o mundo, né? O mundo, ele tem essa listagem muito grande de coisas que podem seduzir a carne, fazendo com que a carne seja tentada. E a Bíblia diz que Cristo foi tentado em tudo, como um de nós, ele foi tentado em todas as coisas. Isso quer dizer que o mundo tentou Jesus Cristo de todas as formas, tentando, em algum momento de sua vida, que ele cedesse aos prazeres da carne, às tentações do mundo, sempre para atender às necessidades da carne. E a carne do mundo, né, a nossa carne, ela criou para a gente, o mundo criou para a gente, uma série de falsas necessidades. Vou citar algumas aqui, para a gente entender o que Cristo passou, e por isso ele não aceitou isso, venceu tudo isso, e por isso ele glorificou a Deus. Exemplo, todo ser humano, ele sente lá no íntimo do seu ser uma falsa necessidade de ser reconhecido, de ser elogiado. As pessoas amam ouvir, você está muito bonito, olha, você é muito inteligente, como você está forte, como seu corpo é belo, como você é inteligente, como você é um empresário bem-sucedido, como você é uma mulher muito linda, perfeita, a sua beleza é estonteante, como a sua casa, a sua mansão, ela é perfeita, o seu carro é maravilhoso, só você tem ele. Então, e outras coisas mais, né? O homem quer isso porque no segundo momento, isso é o suprassumo do que ele busca, é o suprassumo. E então, ele vai buscar agora todos os prazeres da carne, os prazeres, né, das relações sexuais, o prazer que vem o satisfazer as necessidades do corpo, as necessidades fisiológicas, do físico, né? Comer, beber, ir no banheiro, né? E fazer todas essas necessidades que o homem quer. Não é que é errado comer e beber na medida certa. Quando eu não me satisfaço mais com a comida correta, com a quantidade correta, com o tipo de alimento que faz bem no meu corpo, e eu agora já não me controlo mais a boca, já estou indo além daquilo que me nutre, eu vou para o lado do prazer, mesmo que a comida prazerosa vai me fazer mal, destruir a minha saúde, neste momento eu já me viro um sujeito irracional, né? Que estou privilegiando os prazeres da carne e estou matando o meu corpo, matando a minha saúde, impedindo que o meu corpo, a minha saúde, facilite a compreensão e uma vida diante de Deus com uma visão clara, salutar daquilo que Deus quer para mim. E Cristo, quando foi tentado aqui na terra, foi tentado por tudo isso. E quando ele diz, olha, eu glorifiquei o teu nome, quando eu concluí com sucesso, com perfeição, a obra que o Senhor me deu para fazer. E a obra é tudo isso. A obra não é só ir e ensinar a verdade para os discípulos. Como é que Cristo, quer dizer que Cristo poderia ensinar a verdade para os discípulos e viver no pecado, um beberrão, um homem com postura indecente, um homem que em algum momento da vida cometeu algum pecado de imoralidade sexual, ou coisa desse tipo qualquer. Ou se extrapolou, foi um glútono, comeu demais em determinado momento, né? Não. A verdade, fazer a obra de Deus não é só abrir a boca num púlpito e pregar um belo sermão,
uma coisa que toca o coração das pessoas, que naquele momento ajuda algumas pessoas. Não. Fazer a obra não é só pregar. Acima de tudo é viver aquilo que se prega. Então é muito importante que eu entenda essa linguagem aqui de Cristo. Porque se eu entendo essa linguagem, também eu vou ser motivado a não ficar só na superfície da teoria da pregação do Evangelho, mas passar a viver esse Evangelho na prática. Na pergunta seguinte, aqui na quarta pergunta, nos traz aqui mais uma reflexão. Que tipo de glória Jesus pediu ao Pai? Né? Essa glória era uma glória nova ou era uma glória que ele já havia experimentado no passado, que ele já havia sentido no seu espírito, no seu íntimo? Olha, vamos perguntar a ele aqui. Cristo vai responder então, João capítulo 17, versículo 5, ele diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja que o assunto aqui, o assunto é glória. Desde o versículo 1, né, João 17, 1, que ele diz: glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti, né? Olha a glória aqui. No versículo 2, ele vai dizer, né? Glorifica assim como deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna. Então, ainda continua aqui no tema glorificação. Aí no versículo 3 também é glorificação. No versículo 4 ele vai dizer: eu glorifiquei-te na terra. E agora no verso 5, de novo: e agora glorifica-me. Veja que todo o contexto aqui do versículo 1 até o 5, até agora, o contexto é Cristo pedindo glória ao Pai. E agora ele vai especificar que tipo de glória é essa. E agora ele diz: eu peço ao Senhor que me glorifique. Olha, só aceito a tua glória, Pai. Só a tua glória. Como? Por que só a glória do Pai? Ele já tinha dito lá no capítulo 5 e 6, principalmente no capítulo 6, ele já havia, no embate que ele teve com os fariseus, Cristo disse: olha, eu não aceito glória dos homens. Eu só aceito a glória que vem do único Deus, né? Eu acho que é João 5, versículo, acho que é o 44 ou 45, que ele diz isso, né? A glória que vem do único, só aceita essa glória. E olha que beleza ele vai dizer. E agora ele está dizendo: olha, Senhor, eu quero a glória tua. E ele vai explicar que glória é essa. Primeiro ele vai dizer: olha, é aquela glória que eu tinha contigo. Que glória é essa? Antes que o mundo existisse, ou seja, antes de o Senhor criar o mundo através de mim, eu tinha uma glória contigo. E veja que essa glória é a glória do conhecimento que consola. Por que é que nós chegamos a esta conclusão clara, óbvia? Porque o próprio Cristo, ele vai ensinar lá em João capítulo 5, versículo 19 e 20, ele vai dizer claramente aos fariseus, no contexto todinho do capítulo 5 dali até o 6, ele vai falar de glória, que não recebe glória dos homens, e ele veio aqui para glorificar a Deus e para fazer a obra de Deus, né? E tudo que ele fazia nele era para dar glória a Deus, né? Ele chama a atenção em dado momento para a obra dele, mas era Deus que estava sendo glorificado. Ele diz lá no versículo 19, o filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só faz aquilo que vê o pai fazer primeiro, e ele, depois de aprender com o pai, semelhantemente faz, imitando o pai, ele vai lá e faz como o pai manda ele fazer. Porque ele já aprendeu, o pai ensinou ele antes. Veja que no texto ali, ele não está dizendo filho do homem. Ele está se referindo à palavra filho. O filho, ele está falando dele na condição eterna. Ele está nos dizendo que aquele filho que estava lá no começo também, aquele filho que estava lá, aquele filho divino, que estava com o pai lá no começo, aquele gerado de Deus, o filho que tinha a mesma natureza de Deus lá no princípio, esse filho estava aprendendo enquanto o pai estava fazendo o mundo através dele. Então ele aprendeu com o pai lá. Então quando ele diz aqui, pai, me dá aquela glória, glorifica-me, eu queria aquela glória que eu tinha contigo.
Aí nós vamos entender que glória poderosa é essa. Sabe onde é que está? Está na segunda frase aí do verso, na segunda linha. Ele diz assim, ó, junto de ti mesmo. Olha que coisa linda. A glória que eu quero é estar, me sentir do teu lado e o Senhor me abraçando como um pai amoroso, me falando ao ouvido, me consolando para eu passar por essa dureza que eu vou passar agora. Cristo, à frente dele estava uma batalha espiritual sem precedente. O corpo dele ia suar gotas de sangue. Não é fácil que ele iria passar. Uma angústia mental indescritível, jamais sentida por qualquer ser humano. Então, ele precisava daquele poder, daquela consolação, daquela presença espiritual. Ele precisava sentir isso na sua mente, aquele gozo, pela presença de Deus espiritualmente nele. É por isso que lá na cruz do Calvário, quando essa presença sai, Cristo entra em desespero e começa a gritar: Deus meu, por que me abandonaste? Era esta glória que ele estava falando, da presença de Deus, do Espírito de Deus nele, consolando o tempo todo ali, né? Trazendo as palavras, o conhecimento, né? Aquela coisa maravilhosa que um filho, quando está em perigo, que está ao lado do pai, ele se sente seguro. O pai que ele protege, o pai que cuida. Olha que coisa maravilhosa, né? Esta relação linda, poderosa que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, né? O Senhor aqui ensinando a cada um de nós a glória verdadeira que o homem tem que buscar. A glória verdadeira que nós, servos de Cristo, devemos buscar enquanto igreja militante aqui neste planeta, é justamente esta glória de ter Cristo em nós, de ter Cristo nos conduzindo espiritualmente, nos orientando, apresentando o caminho verdadeiro a seguir, a postura diante das situações diversas da vida, quer seja diante de uma provação, diante de um teste, diante de uma dificuldade, acima de tudo diante das alegrias, diante da fartura, diante da bonança, né? Quando a geladeira está cheia, quando a conta bancária está lá sobrando, né? Quando a gente está desfrutando da folga, das férias, comendo do bom e do melhor, visitando os melhores lugares, né? Conhecendo pessoas, esbanjando, né? É esse o momento mais perigoso. Todas as quedas do homem acontecem nesse momento. Aqueles que estão sendo testados no sofrimento, eles tendem a buscar o colo do Senhor. E aí, por isso que a Bíblia diz, quando você está fraco, aí é que você está forte, porque na fraqueza como corre para o colo do Senhor, né? E aí ele vai estar bem seguro ali. Mas quando o homem se sente rico e poderoso, como disse Salomão, rico, o mais rico e poderoso dentre eles, tudo que o coração dele pediu, ele comprou, ele adquiriu, ele experimentou, ele viveu, e aí estava triste e arrependido, dizendo que aquilo foi um grande engodo, aquilo era tudo vaidade, não serviu de nada para ele. Este é o momento mais difícil. Então, quando Jesus Cristo estava diante da sua maior prova, ele pediu a glória de Deus. E a glória de Deus na vida do homem é justamente essa presença espiritual no homem, ensinando e com esse ensino trazendo o consolo, o refrigério e a força para vencer.